Fala, atleta! Vamos começar a falar hoje de um tema muito polêmico, muito interessante também. Isso que eu adoro falar, que é a importância de repetir. Repetir é uma mentalidade que a gente vai construir junto, que eu quero que você entenda por que ela é mais importante até do que realizar algo, do que alcançar algo e parar. Por que eu digo isso? Se você pode procurar na sua modalidade, independente do esporte que você pratica, pessoas, atletas que alcançaram um grande objetivo e depois daquilo simplesmente pararam, tá? E aí você para e pensa aí, poxa, cadê esse atleta hoje? Cadê essa atleta hoje, tá? E onde é que a gente vai desconstruir, vai refazer essa mentalidade? Por que é mais importante repetir, tá? E a gente vai trilhar, né, essa nova mentalidade em cima de 4 habilidades, de 4 características que são muito importantes, mas a gente precisa sair daqui realmente sabendo por que é mais importante repetir do que alcançar e parar, beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Eu não vou aqui fazer distinção de que a pessoa foi campeão olímpico e aí parou, Timóteo. Então essa pessoa alcançou e parou, ela está errada. Não é disso que eu vou falar hoje. Até porque, poxa, você imagina que Olimpíada, Copa do Mundo, esses eventos que tem um intervalo de 4 anos, né? Cara, isso demanda uma energia de treino, uma energia de foco, uma energia mental durante 4 anos. Isso é mais do que nunca repetir, tá? E aí se a pessoa for campeã olímpica e depois não voltar a ser, não significa que ela conseguiu e parou, né? Ela chegou, tocou o céu, né? Chegou ao topo e depois ali ela se realizou, aí toma N caminhos. Não significa que ela alcançou e parou, tá? É diferente. Então, quando a gente for falar aqui de alcançar e parar, não tem muito a ver com, foi campeão mundial e depois não conseguiu ser de novo, assim, não conseguiu e parou, não. Eu quero falar ainda muito antes desse nível de performance, de campeonato mundial, de campeonato olímpico, de Olimpíadas, né, de ser campeão olímpico. É outra coisa. A gente vai focar lá no começo. Tem muito mais a ver com você, atleta de base, você, atleta que está começando a sua caminhada, que está construindo, né, seus títulos, seus resultados, do que aqueles atletas que já estão consagrados, já estão deixando o seu legado aí na sua respectiva modalidade, até além da sua modalidade, no esporte como um todo. E legado é a palavra-chave para a gente começar a entender essa mudança de mentalidade. Porque assim, lembra da lei da semeadura? Não sei se você conhece essa metáfora, mas é que tudo que você vai plantando, você vai colher, tá? Então, se você só plantar uma vez e parar de plantar, você só vai conseguir colher uma vez. Então, essa lei da semeadura é a base mesmo, do repetir. Você precisa continuar plantando. E isso vai te levar a conseguir um legado, a alcançar um legado. Por quê? Porque é a constância de estar fazendo algo, repetir. E isso requer um foco, requer maturidade de você, atleta, que está aí ouvindo, tentando entender, poxa, Timóteo, então eu deveria não ser campeão, ou eu deveria não querer ganhar, porque se depois que eu ganhar, eu vou pensar em parar. Primeiro que eu já quero pedir para você parar com essa cultura resultadista, é isso que você tem que parar, tá? De ser campeão ou de ser vice, essa ideia de que, ok, fui campeão, chega. Não, é isso que eu quero exatamente desconstruir, tá? Com você. Eu quero que você entenda por que é mais importante repetir do que essa mentalidade de que precisa ganhar algo para provar que tem valor. O teu valor, atleta, ele está muito além dos últimos resultados que você colheu, que você realizou, que você alcançou. Vai muito além disso. E se você entender a importância de repetir, você vai deixar um legado na sua modalidade e os resultados vão vir em segundo plano. É disso que eu quero falar hoje. Você, atleta, só tem uma história para contar, tá? Eu quero, na verdade, uma história que vai ter vários capítulos, né? E nós somos as histórias que nós contamos, né? A vida, ela é feita das histórias que nós escolhemos contar. E se você, atleta, pensar em um único resultado, eu tenho que ter determinado resultado, determinada medalha, determinado título, e aí eu vou poder contar aquilo para alguém. Ok, e depois desse título? E depois desse resultado?
Tem muito mais ainda que você pode plantar e que você vai colher. Repetir vai exatamente contra essa ideia, tá? De que eu preciso daqui. Porque você vai ter mais de uma história para contar. Tendo mais de uma história para contar, você vai ter uma experiência muito vasta. E quem tem mais histórias para contar consegue os melhores contratos, porque vai ter as melhores histórias, né? Porque os patrocinadores, os investidores, eles querem pessoas que consigam conduzir a marca, né? É uma ideia muito maior, que a gente vai mais para frente, depois que você entendeu repetir, você vai conseguir entender, poxa, é por estar focado em uma única competição, é por estar focado nessa cultura resultadista, por não entender o que o Timóteo tanto fala de repetir, é melhor do que conseguir parar. É por isso que eu não consigo investidores, é por isso que eu não consigo contratos, patrocinadores. E eu falo isso com experiência de quem já ajudou atletas, tanto no parte de contratos quanto na parte mental, de entenderem que tem histórias que você, atleta, não valoriza, porque não tem necessariamente um grande resultado. E aí você diz, poxa, mas eu vou contar que eu treino muito, ou eu vou compartilhar minha rotina de treino. Ninguém que ouve isso quer, com certeza quer, porque é isso que vai te conectar com as outras pessoas, as histórias conectam. Então, repetir tem muito mais a ver com a tua rotina de treino do que com um grande resultado, que aí vai para a cultura resultadista e vai para a história de que não, eu consegui, mas não tive patrocínio, consegui, mas não saí com um dinheiro no bolso, então não dá, isso não é para mim, vou fazer outra coisa. E eu quero te ajudar a exatamente viver da sua modalidade, viver do esporte que é o que você tanto ama. Então, para de ficar pensando em determinados resultados, em conseguir um resultado urgente, tá desesperado por uma medalha, por um pódio. A gente vai falar de algo além do pódio, tá? De coisas muito além disso. O legado ele vai muito além desse teu imediatismo que é fruto da cultura resultadista. Deixa isso tudo de lado e agora a gente vai entrar de fato na importância de repetir. Timóteo, mas poxa, o que é repetir? Cara, é treinar sem ter essa necessidade de competir. Vou além, é treinar sem a necessidade de um grande resultado. Porque isso vai fazer com que você evolua. Essa dedicação ao treino vai demandar muito mais de você do que esse desespero por uma determinada medalha, por um determinado resultado, por uma conquista pontual no meio de toda a tua trajetória. E aí se você fica não vou dizer focado, que focado é uma palavra boa e a gente vai falar de foco aqui, mas eu quero falar, se você fica desesperada por esse resultado, por esse título, você vai perceber que quando você conseguir aquilo, você vai dizer, poxa, não pode ser só isso. Paguei um preço muito alto e aí parece que todo o treino que você teve, todos os esforços que você teve até ali, aí já param de valer a pena. E aí você vai pensar em parar. E não vai ter sido só você. Muita gente passa por isso, porque se desespera por um resultado e esquece de se divertir treinando. O teu treino é muito mais importante, o teu treino precisa ser divertido, porque você vai ter que repetir aquele treino muito mais. E aquilo é muito mais importante. Por quê? E aí, puxando para o lado mercadológico, você entenda, antes de valores, antes de princípios, antes de treino mental, uma coisa que eu digo sempre aos meus atletas, é no teu treino que você consegue fazer, e a gente vai falar de algo muito simples aqui como o Instagram, é no teu treino que você vai conseguir fazer stories, é no teu treino que você vai ter aprendizados diários, é no teu treino que você vai tirar lições de vidas, né? Lição de vida para você, para os seus colegas de treino, para seus clientes. É no treino, é na hora do repetir, tá? É no cotidiano, é no teu treino, é na tua rotina, nas tuas vitórias diárias, nas tuas pequenas, grandes conquistas que estão as grandes vitórias. É ali que está o segredo para você conseguir se conectar com empresas melhores, se conectar com o teu público, com teus seguidores. Não fica pensando que vai ser o teu grande resultado. Ele vai vir, mas as pessoas vão te seguir pelo que você é no teu treino, no teu dia a dia. Se você for uma pessoa que não é muito querida no repetir durante os treinos, quando você vencer, você vai, poxa, venceu. Não vai ter aquele calor, não vai ter aquele carinho e, consequentemente, os patrocinadores não vão atrás. Por quê? Uma frase que eu escutei do Kelly Slater, na verdade eu não escutei, eu li, está na biografia dele, diz que as pessoas não gostam dos maus perdedores,
mas elas não toleram os maus vencedores. Então tem aquele vencedor que é arrogante, que humilha, que distrata. Esse ninguém quer por perto. É aquele que no treino ignora quem foram seus rivais na última competição, que às vezes você treina com seu rival e aí você ignora aquele rival porque o venceu ou porque perdeu para ele. Cuidado. Repetir e repetir é muito mais importante do que um determinado resultado e depois você cair daquela performance, parar aquele de vencer. Teu treino é muito mais importante para você, atleta. Acredite em mim. Ok? E agora vamos falar de coisas que não são tão tangíveis, que não são tão físicas, mas que vão fazer toda a diferença. Principalmente para você que está começando essa trajetória vitoriosa aí, tá? Nessa conquista, nesse legado que você está plantando. Você está começando a viver a lei da semeadura. A gente vai falar de valores, de características, de mindset, de habilidades mentais que você, atleta, precisa ter nessa construção e nessa caminhada. Então, volta lá para a tua modalidade, se transfere lá para um dia de treino e pensa comigo se você precisa de 4 características, tá, atleta? E se você disser que não precisa de uma dessas 4, que estão vinculadas diretamente ao repetir. Se você disser que não precisa, a gente vai precisar conversar muito sério, porque disciplina, humildade, foco e obediência são indispensáveis a todos os atletas que querem ser grandes, a todos os atletas que querem deixar um legado na sua modalidade. Eu digo isso se você prestar atenção em outros grandes treinadores, em outros grandes líderes, e eu tenho conversado isso aqui no Além do Pódio, com meus clientes, com entrevistados do nosso podcast. Disciplina e obediência são os principais. Aqui é a base, e humildade e foco também. Mas disciplina e obediência não tem para onde correr, atleta. E onde é que você vai testar a sua disciplina e a obediência? É num campeonato? É num grande resultado? Claro que não. É no teu dia a dia. É na tua rotina de treino. É quando você precisa repetir. É quando o teu treinador, a tua treinadora te manda repetir porque você não está fazendo direito e você, como atleta disciplinado, atleta disciplinada, repete. Vai fazer o que está sendo solicitado. Obedece. E tem a disciplina e a obediência de fazer 1, 2, 3, quantas vezes for preciso. Repetir, repetir, repetir. E tem atleta que, você precisa acertar aquilo 10 vezes, fazer isso 10 vezes. E aí faz 10 vezes, mas de forma na sorte, né? Que é de forma indisciplinada. E aí obedece. Não, acertei 10 vezes. E vai embora. Ou seja, conseguiu e parou. E aí se você faz consciente, de uma forma disciplinada, e sabe, não, peraí, eu tenho que acertar como eu quero acertar na competição. Eu quero repetir até fazer bem feito. Isso é humildade. E o foco de fazer bem feito. E aí você vai acertar 10 vezes, de um jeito correto. Ou seja, repetindo, repetindo, repetindo. Atleta, eu vou falar isso ainda muitas vezes hoje, porque eu quero que isso entre na tua cabeça de uma forma que nunca mais saia. Porque se você acha que eu preciso fazer isso uma vez, e eu vejo isso muitas vezes no futebol e no futsal nos clientes, eu só preciso entrar e fazer um gol e não tomarmos gols, e isso acabou. E a gente fez o nosso papel e ok. Isso é cultura resultadista, atleta. Eu tenho certeza que você não treina, né? Você não repete essa movimentação de fazer um único gol e acabou. Não é assim que você repete. Então, lembra do que você fica treinando, do que você fica repetindo, porque é isso que vai te ajudar a ser um grande atleta. Não é muitas vezes uma conquista imediata, que pode ser por sorte, ou por azar de um rival, ou por uma injustiça de arbitragem, seja lá o que for, fatores externos, vamos dizer assim. Mentalidade. Repetir, repetir. É muito mais importante do que você conseguir algo e de repente parar. E aí você vai ver esse M aqui embaixo, que é exatamente, atleta, o que você vai conseguir ter quando entender que repetir vai te ajudar a ter disciplina, humildade, foco e obediência. Esse M é de maturidade. E um atleta maduro, ele não tem como ser indisciplinado. Um atleta maduro e desobediente não existe. Então essas características, consequentemente, vão forjar a tua maturidade. E ela é construída através de repetição. Repetir, repetir.
Lembre disso, atleta, durante teus treinos, durante aquele treino que você, poxa, não tô bem, não tô legal. Humildade, foco para fazer o que precisa ser feito. Seja obediente à sua equipe multidisciplinar. Converse, se você tiver pessoas na sua equipe disciplinar, sobre o que está multidisciplinar, sobre o que está acontecendo. Se coloque de uma forma mais aberta, seja transparente, porque eu tenho certeza que a tua equipe quer te ajudar a crescer para que você possa repetir e fazer mais e melhor toda a vida. E se abrir, se expor, vamos dizer assim, requer muita maturidade. E eu vi atleta, eu trabalhei com atletas que não têm essa maturidade de se expor e só vão falar talvez na segunda conversa ou no segundo encontro, quando é individual. E aí é quando eles apresentam o que de fato está incomodando. Então, cuidado, atleta. Repetir vai te ajudar a evoluir. Mas para isso você vai precisar ter humildade. Senão você se torna aquilo que o Michael Jordan fala no livro. Você se torna uma pessoa especialista em fazer a coisa certa da maneira errada. E fazer a coisa certa da maneira errada tem um preço alto. Fisiologicamente falando, não vou entrar nesse detalhe, mas imagina que você se torna uma pessoa especialista em acertar a cesta, mas arremessando de uma forma errada. Não vai demorar a você se cansar, não vai demorar a você ter um desgaste, seja do punho, seja das articulações da mão, do cotovelo. Então, assim, muito cuidado para você não se pegar repetindo a coisa errada. E só porque você está conseguindo a coisa certa, aí você diz, não, repeti e consegui. Eu fui lá e consegui. E aí você está repetindo, mas na verdade da forma errada. E aí, a médio e longo prazo, o teu corpo vai se cansar muito mais, mentalmente você vai se cansar muito mais. Qual atleta que gosta de ter lesão? Por mais que tenha uma tolerância à dor, a gente vai falar disso mais pra frente, mas nenhum atleta gosta de estar lesionado, porque ele não vai poder estar repetindo, ele não vai poder estar treinando. Então, tem cuidado, atleta, para você não usa o repetir como desculpa, mas sim com maturidade, porque eu tenho certeza que essa mentalidade vai te ajudar a ir muito mais longe do que a cultura resultadista. E contando um caso bem interessante, eu já vi um atleta que já estava tão saturado da sua modalidade que ele simplesmente queria um determinado resultado. Não, eu preciso desse resultado. Quando eu tiver esse resultado, chega. E aí ele chega no final da competição, consegue seu determinado resultado, tira a medalha, né, do seu pescoço, quando vê, coloca na medalha do seu treinador e diz, pronto, tá aqui a sua medalha, para mim, chega. Resultado de quê? Cansaço, fadiga. Fez da forma errada. Conseguiu a coisa certa, mas da forma errada. Ou seja, literalmente e realmente conseguiu, conquistou e depois parou. Repetir nunca mais. E repetiu de uma forma errada, de uma forma indisciplinada. Ah, Timóteo, mas aquele atleta era o melhor dele, ou existiram outros fatores para fazer aquele atleta parar? Tudo bem, não estou aqui para julgar nenhum atleta, nem o seu treinador, nem a modalidade. Eu quero te ajudar a entender que repetir é algo muito maior do que simplesmente frequentar o treino. Frequentar o treino nada mais é, desculpa a palavra atleta, mas nada mais é do que a sua obrigação. Que atleta é esse que não treina? Então é treinar, repetir o treino com disciplina, humildade, foco e obediência. Disciplina e obediência. Sem esses dois, não dá, atleta. Tem que repetir até essa habilidade mental de ser disciplinado e ser obediente. Tá? Timóteo, você está falando que repetir o treino de uma forma disciplinada e obediente é maior, é mais importante do que vencer? Não estou dizendo isso. É exatamente treinar de forma disciplinada e obediente que vai te ajudar a vencer. Treinar de forma indisciplinada, ou treinar sem foco, ou treinar sem maturidade para tudo que vai acontecer com a sua evolução na modalidade, no esporte, isso só vai te saturar. Logo você vai ter uma derrota que vai te doer mais, vai ter um revés ou uma viagem que não vai dar tão certo e você queria muito, e pela falta de maturidade, aí você para. Conquistou e parou. Qual o legado que fica? É isso que eu quero te desafiar, sabe? A pensar. Talvez eu devesse repetir um pouco mais. Talvez eu devesse tentar um pouco mais.
sempre vai ser mais fácil parar. Mais difícil vai ser se desafiar, ser obediente, ser humilde, ser focado, disciplinado. Isso é muito mais desafiador, às vezes, do que um determinado resultado, do que uma determinada medalha. Aí depois, você vai ver que com maturidade, muitas outras vitórias virão. Um outro caso bem interessante, você atleta já deve ter visto isso demais, que o atleta, né, no meu caso foi uma atleta, né, que eu trabalhei, que ela queria muito um determinado resultado. Mas para quê? Para dar um cala-boca. Eu quero esse resultado para dar um cala-boca. Eu te pergunto, tem humildade nessa fala, nessa motivação? É relativo, mas no caso dessa atleta não tinha, sabe? Não tinha maturidade, achava que a cobrança era exagerada, achava que não era... Existiam outras atletas mais queridas ou mais benquistas, eu acho que se diz, né? Então, queria treinar para dar um cala-boca em outras pessoas. Gente, devagar, porque aí o que vai acontecer, na pior das hipóteses, é você de fato conseguir esse resultado, de fato dar esse cala-boca em quem você quer dar, e aí, depois? Qual vai ser a chama? Qual vai ser o teu combustível? Sabe? Isso é o que leva ao conseguir e parar. Essa motivação totalmente externa. E de uma forma tão negativa, né? Poxa, eu quero conseguir isso para dar um cala-boca naquela pessoa. Timóteo, você pode até ter isso, né? Você pode me dizer, Timóteo, mas eu vejo isso de uma forma positiva, essa vozinha me motiva, me deixa mais animado, tudo bem. A gente já conversou isso em outro momento, não é o que eu quero falar aqui hoje, sabe? De voz interna, de mentalidade, de mente subconsciente, mas eu quero te dizer, cuidado. Se você tem esse foco tão negativo, quando você conseguir, você arrisca parar. Porque se é para dar um cala-boca, calou. E aí? E mais, talvez você, por outro lado, pode conseguir o resultado e a pessoa não vai calar a boca, vai continuar te criticando, vai continuar falando isso, falando aquilo. E aí? Conseguiu o resultado e nem calou a boca. Então assim, gente, foca em você, atleta. Tudo isso daqui é voltado e focado para você. Disciplina, humildade, foco e obediência são características e habilidades que ninguém vai tirar de você, atleta. Ninguém. Então foca em você, foca em construir esse alicerce nessa mentalidade de repetir. Isso é maior do que conseguir parar. E aí você vai ter muito mais maturidade. E aí eu gosto de dizer para atletas maduros, percebe que você, durante o seu treino, durante as repetições diárias de treino, você consegue ter uma história de disciplina para contar, uma história de humildade para contar, uma história de foco para contar, uma história de obediência. E aí você tem muitas histórias para contar. Aí fica mais fácil, te garanto. Conseguir patrocinadores, conseguir parceiros, conseguir viver do esporte. Porque as pessoas vão perceber que, é de fato um atleta. Não é alguém que está envolvido com o esporte. Não é alguém que está ali competindo por um determinado resultado e depois desse resultado vai parar. Não, é alguém que de fato vive o esporte. Que eu acho que talvez seja o seu perfil, né, atleta? Você está até aqui com a gente, estudando, aprendendo, ouvindo, praticando, colocando em prática isso daqui, você vai perceber que vai muito além. Então, os atletas que conseguem contar mais histórias, e eu estou te dando aqui talvez 4 pontos, 4 capítulos da tua grande história, para que você entenda que repetir vai te levar muito mais longe do que às vezes conseguir um determinado resultado e depois dele parar. E eu quero entrar nessa reta final com uma frase, né? Repetindo uma frase do Tony Robbins, que diz que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Não importa o que quer que seja que você sabe fazer muito bem hoje na sua vida, que você faz talvez automaticamente, você repetiu muitas vezes até chegar no nível que você está hoje, que é o que outros autores chamam de inconsciente competente. Você já sabe fazer muito bem feito, nem precisa se esforçar para fazer bem feito. Flui. Em algum momento eu te garanto que você repetiu, com humildade, repetiu com obediência. E hoje você sabe escrever, ler, dependendo da sua idade, dirigir, tudo isso, digitar, né?
computador, celulares. Então, tudo isso foi resultado da repetição. E é isso que eu quero que você entenda, atleta. Leve essa mentalidade com você. Qualquer habilidade que você queira aprender, talvez até idioma, se você já está pensando em sair do Brasil, em outras viagens, para competições maiores, repetir vai te levar muito mais longe. Coloque, talvez, pequenas metas diárias para você avaliar a sua evolução. Mas mais importante, muito mais importante do que você conseguir um determinado resultado, talvez maior, é você continuar repetindo. Lembre disso, a lei da semeadura. Você pode deixar um legado. Isso é muito mais importante, talvez, do que a próxima medalha que você está focado aí. O próximo resultado, quando eu conseguir isso, eu vou estar no auge e eu vou parar no auge. Eu garanto que você pode ir muito mais longe, atleta. Então, mais longe que eu digo, não só também a nível de competição, porque eu não sou resultadista. Eu garanto que você pode ir muito mais longe na semeadura. Você pode ir muito mais longe no legado que você vai deixar para a sua modalidade, para o esporte que você ama, pratica. Guarda isso com você. Timóteo, para mim isso é muito difícil. Eu tenho desafios para me abrir, para contar que eu estou passando por dificuldades, que eu estou desmotivado. Chama alguém da tua equipe multidisciplinar, teu treinador, teu coach, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Se abre. Maturidade vai te ajudar a entender que você precisa talvez repetir um pouco mais, pensar um pouco menos em determinada competição, em determinado resultado. Você não precisa calar a boca de ninguém, atleta. Você já tem grandes resultados, você já é um vitorioso, uma vitoriosa na sua modalidade. Pode ter certeza disso. São pequenas vitórias diárias, repetindo pequenas vitórias diárias todo dia. Beleza? Quero te ajudar, espero que você tenha crescido, coloque em prática isso que a gente está conversando aqui, que a gente está construindo no dia a dia aqui do Além do Pódio. Tenta seguir o nosso podcast, escuta o que a gente tem para falar com outros treinadores também, com outros atletas, vê o nosso YouTube. Tudo que a gente está aí na plataforma, a gente quer ajudar você, atleta, a entender que você pode viver do esporte, que patrocínio não é a tua única fonte de renda e te levar a um resultado muito além do pódio. Tamo junto, um grande abraço, sucesso e vai treinar.